Olá, amigos. Eu sou Roberto Ney, médico radiologista, diretor da Clínica e Consultoria de Imagem Dr. Roberto Ney, em João Pessoa, Paraíba. Hoje eu vou falar com vocês sobre crescimento intrauterino restrito. Crescimento intrauterino restrito é um dos grandes problemas da obstetrícia e nós o definimos como aquele feto cujo peso está abaixo do percentil 10 do esperado para a idade gestacional. Então, logicamente, nós temos que entender de saída que esse feto tem que estar muito bem datado. E a melhor época para a sua datação é o primeiro trimestre, através do diâmetro crânio-nádega. Se, por um acaso, nós não tivermos acesso a um exame do primeiro trimestre, nós poderemos fazer a sua datação no segundo trimestre, ainda com uma boa condição, através das medidas do fêmur e do diâmetro transverso do cerebelo, que nos parece serem os melhores parâmetros para uma datação mais correta possível. Nós vamos dividir aqui, sob o ponto de vista didático, o crescimento intrauterino restrito em dois. É aquele crescimento intrauterino restrito precoce e o crescimento intrauterino restrito tardio. E, além disso, vamos falar um pouco sobre aqueles fetos pequenos para a idade gestacional que não têm nenhuma das possibilidades de comorbidades do crescimento intrauterino restrito propriamente dito. São chamados fetos PIG, ou pequenos para a idade gestacional, mas que não vão ter as alterações ultrassonográficas e doppler-velocimétricas dos dois primeiros casos citados. Sob o ponto de vista didático e da fisiopatologia, o crescimento intrauterino restrito precoce é diferente do tardio. No crescimento intrauterino precoce, o que existe é uma insuficiência placentária desde o início da gestação. Por quê? Por malformação, quer dizer, não formou bem a vascularização placentária. Ela é insuficiente, os vasos não se dilataram, é mais ou menos tudo aquilo que você encontra quando nós falamos de pré-eclâmpsia. São aqueles mesmos fatores que tornam essa placenta insuficiente. Isso ocorre já desde após a segunda onda de migração placentária, que seria em torno de 16 semanas. Então, amigos, o que é que acontece com esses fetos? Eles começam a se desenvolver pouco, até 32 semanas de gestação é que se considera o crescimento intrauterino restrito precoce. São aqueles fetos que desenvolvem essa baixa no crescimento até 32 semanas. Quais os achados que nós temos? Além do peso diminuído para a idade calculada, nós vamos ter também uma queda na circunferência abdominal medida pelo ultrassom, abaixo do 10º percentil. E nós vamos ter principalmente, e é o que vai marcar a gravidade da situação, e às vezes uma necessidade de tirar um feto prematuramente, serão os achados do Doppler. Como? Primeira coisa que deve se alterar no Doppler é o Doppler das artérias uterinas, que geralmente mostram um aumento de sua resistência média e, com isso, a gente já vê que o feto é portador de uma insuficiência placentária. Fora isso, nós temos o quê? Esse feto, se ele for descompensando, ele vai descompensando paulatinamente. Ou seja, primeiro você vai ter alterações das artérias uterinas. Depois, ele poderá descompensar como? Com um aumento na resistência das artérias umbilicais.
Depois nós vamos ter o quê? À medida que ele vai agravando, ele vai ter uma alteração no índice cérebro placentário. E por último, você vai encontrar, isso é o principal, será uma onda A invertida no ducto venoso. Quando ele chega nesse estágio, é o estágio que você tem que tirar o feto, senão ele morre intraútero. E, veja bem, isso aí é uma situação que você vai ter que acompanhar o feto quase diariamente, através do estudo Doppler. E, na hora que chegar nesse ponto, está na hora de tirar o feto. Agora, quanto mais isso for retardado, melhor. Porque se sabe que entre 24 e 28 semanas, a cada dia que o feto passa dentro do útero, ele ganha 2% de possibilidade de sobreviver. Após a 28ª semana, até 32 semanas, ele ganha 1% de chance de sobrevivência a cada dia que passa. Então, como dar esse diagnóstico de uma forma isolada? Se você encontrar um feto com peso ou uma circunferência abdominal abaixo do percentil 3. Abaixo do percentil 3, basta um desses dois dados isolados que você terá o diagnóstico fechado de crescimento intrauterino restrito. Mas, se ele estiver entre o percentil 10 e o percentil 3, você precisará de ter outros achados. É importante dizer que se você encontrar uma onda, um Doppler de artéria umbilical com diástole zero, também isso já o classifica, somente com esse dado, como crescimento intrauterino restrito precoce. Mas se ele estiver entre o percentil 3 e o percentil 10, com artéria umbilical normal, você vai ter que usar os outros parâmetros. Circunferência abdominal, Doppler da artéria umbilical, Doppler das artérias uterinas e relação cérebro-placentária, além da monitorização do ducto venoso. É bom dizer que esses fetos com crescimento intrauterino restrito precoce respondem por apenas 20% dos casos de crescimento intrauterino restrito. Isso devido à pequena população que tem essa patologia placentária que leva ao desenvolvimento do crescimento restrito. Enquanto que o crescimento intrauterino restrito tardio, ele responde por 80% porque é um número muito maior de gestantes que vai desenvolver esse problema. E esse problema é mais grave do que o outro. E esses fetos podem, na infância, ter problemas de desenvolvimento intelectual, de diabetes, de muitas coisas no futuro, se não forem corretamente manipulados. Uma coisa importante, você não tem tratamento para o crescimento intrauterino restrito. O que você tem, o que é a obrigação do obstetra de saber quando vai fazer esse parto. Porque na maioria dos casos, você não pode prolongar isso, porque senão o feto vai morrer intraútero. Então é fundamental, e o Doppler tem um papel excepcional nisso. O que é que acontece no segundo tipo, ou seja, no tipo tardio? O feto, você, se fizer um exame com 32 semanas, você só vai conseguir dar um diagnóstico de crescimento intrauterino restrito tardio em 40% dos casos. Mas, se você acrescenta exames na 36ª semana, você vai aumentar muito a chance de dar esse diagnóstico. Por quê? Porque você compara esse crescimento. Porque o que é que acontece? A fisiopatologia é diferente. Nesse caso, a placenta é normal, só que ela, de repente, não conseguiu aqueles nutrientes suficientes para
o crescimento do neném. O neném precisa de mais nutrição da placenta. E essa placenta que para normalmente o seu desenvolvimento em termos de dar nutrição para o feto, isso não acontece mais depois da 32ª semana. Então, se ela não está nutrindo mais a necessidade desse feto, ele, a partir de 32 semanas, ele vai ter uma situação que ele não vai crescer mais o quanto deveria. Então, esses exames comparativos, 32 semanas e pelo menos 36 semanas, o ideal era que fosse feito uma com 32 ou com 34 e uma com 36 semanas. Vão mostrar que o desenvolvimento desse feto está abaixo do que devia. Então, nós vamos comparar os pesos. Esse peso deverá estar abaixo do percentil 10, como já falamos, ou a circunferência abdominal abaixo do percentil 10. E se ele estiver abaixo do percentil 3, basta esse achado para fechar o diagnóstico de crescimento intrauterino restrito tardio. Também pode ser avaliado, se os exames forem feitos seriados, se o crescimento está abaixo de 2/4 do esperado. Ou seja, para aquela idade gestacional você precisava ter um determinado peso. Se ele está abaixo de 50% daquele peso, ele também certamente tem um crescimento intrauterino restrito. O diagnóstico aqui, isoladamente, seria esses fatores que nós fizemos. Mas o que é que vai nos responder também se o peso não estiver abaixo do percentil 3, estiver entre 3 e 10? São justamente as avaliações do Doppler, da artéria umbilical, da artéria cerebral média, o índice cérebro-placentário e, geralmente, depois de 34 semanas, o ducto venoso já não nos responde muita coisa. Então, o principal para ver os riscos de sofrimento desse feto são o Doppler da artéria cerebral média e a relação cérebro-placentária. Essa que nos vai definir a hora correta do parto. E, geralmente, hoje, o que nós temos é que esses fetos podem, muitas vezes, ter tamanho normal, que é uma situação um pouco diferente. Eles podem ter um tamanho normal e ter alterações no Doppler. E se eles tiverem alterações só no Doppler, com tamanho normal, não é mais crescimento intrauterino restrito, mas são fetos que muitas vezes acontece isso. E nós temos que acompanhar para ver até quando a gente pode manter esse feto intraútero. Por isso que é importante que hoje todos os exames ultrassonográficos sejam feitos com Doppler. Todos os exames ultrassonográficos da gestação devem ser feitos com Doppler. Então, qual a conduta? Na hora que alterar de uma forma importante o índice cérebro-placentário, está na hora de tirar esse neném. E então, essas gestações geralmente não devem passar da 37ª semana pelo alto índice de mortalidade intraútero que nós podemos ter. Outra coisa importante de a gente falar é que aqueles fetos com crescimento intrauterino restrito precoce, se em torno da 30ª semana eles desenvolverem uma diástole reversa na artéria umbilical, eles devem ser tirados imediatamente, senão vão morrer intraútero. Então, meus amigos, existe um tipo que é o chamado PIG, ou seja, pequeno para a idade gestacional. Esses meninos têm um baixo peso semelhante ao crescimento intrauterino restrito tardio, só que esses fetos, eles têm um peso entre o 3º e o 10º percentil, mas não tem nenhuma das alterações de Doppler velocimétricas que nós falamos. Então, são chamados fetos PIG, pequenos para a idade gestacional, ou fetos com crescimento intrauterino restrito constitucional. Isso é dele, não se sabe muito onde a placenta não desenvolveu tão bem, não nutriu bem, mas eles têm isso, mas não têm outras alterações e
a gente vai acompanhando com o dobro, se nunca houver uma alteração, não vai haver nada. E ele vai nascer normalmente, tá certo? Hoje se sabe que no caso do precoce, não é mais só a formação dos vasos placentários que fazem a placenta não funcionar bem. Hoje se sabe que é necessário também uma adaptação cardiovascular da mãe para que não haja aquelas alterações do crescimento intrauterino retardado precoce. Por quê? Porque a mãe sofre adaptações cardiovasculares durante a gravidez. Os ventrículos, por exemplo, eles hipertrofiam. Há uma hipertrofia da aurícula direita e o endotélio vascular, ele sofre algumas alterações. Isso pode levar às alterações placentárias que vão gerar o crescimento intrauterino restrito precoce. Então, isso é muito importante. A gente sabe isso, inclusive o efeito do AS, justamente sobre os endotélios vasculares, tem fundamental importância na pré-eclâmpsia, que nós sabemos. Bom, amigos, era isso que eu queria dizer a vocês hoje. Um abraço bem grande. Fiquem com Deus. Obrigado.